Just like Stonehenge, only different. Em busca da verdade, o Stonehenge das Américas. Em 2005, exploramos o famoso monumento megalítico, Stonehenge. Descobrimos que esses círculos concêntricos e arcos de pedra podem ter sido um templo e também um observatório solar. Stonehenge foi construído há 5.000 anos e sua conexão com o Sol ainda é celebrada em nossos dias. Porém, existe outro local semelhante. A mais de 9.600 quilômetros do outro lado do Atlântico, existe um sítio arqueológico que tem sido comparado ao monumento inglês ao Sol. Hi, I'm Josh Bernstein. I've come here to the highlands of Bolivia to explore the stone ruins called Tiwanaku, and to discover if this site really is the Stonehenge of the Americas. As antigas ruínas de Tiwanaku situam-se em um platô elevado, ou altiplano, no alto dos Andes bolivianos, entre o lago Titicaca, 16 quilômetros a noroeste, e a cidade de La Paz, mais de 48 quilômetros a leste. A uma altitude de quase 4.000 metros, Tiwanaku abrange cerca de 5 quilômetros quadrados. O sítio contém um templo rebaixado, adornado por esculturas singulares. Monólitos esculpidos à mão e pesados arcos construídos com grandes blocos de rocha. Quando os primeiros exploradores descobriram Tiwanaku no século XVI, imaginaram ter encontrado uma ruína inca. Posteriormente, os arqueólogos determinaram que esse sítio já existia no ano 600 depois de Cristo, 5 séculos antes de os incas surgirem na América do Sul. Os monólitos e os arcos de pedra evocaram comparações com Stonehenge, na Inglaterra. E o sítio boliviano passou a ser chamado de o Stonehenge das Américas. Será que existe de fato uma conexão entre os dois sítios que distam milhares de quilômetros e cujas construções estão separadas por milhares de anos? Para nos ajudar nessa busca, o arqueólogo de Tiwanaku, Dr. Juan Alberacin Jordan, encontrou-me na pirâmide de Acapana para examinarmos uma fileira de monólitos em seu topo. These are great. And so there were smaller stones between these? Yes, that's right. These are components of a larger building here on top. And what are these stones made of? These are made out of andesite. It's a volcanic rock. Yeah. So harder than sandstone, but softer than granite. Yes, definitely. That's right. And it's the monoliths like this that gave this place the name the Stonehenge of the Americas. Some of the early explorers in Tiwanaku made that analogy with Tiwanaku based on the larger stones that they found here. Juan disse que os arqueólogos descobriram que, ao contrário de Stonehenge, Tiwanaku não era apenas um centro ritual, mas também uma cidade próspera. Os estudiosos acreditam que a pirâmide de Acapana representa o centro do núcleo cerimonial da cidade, ligado a uma série de templos e pátios rebaixados. Ao longo do perímetro do sítio, aproximadamente a 1,5 km do centro da cidade, ficavam as moradias. Juan disse que, em seu auge, Tiwanaku tinha cerca de 100.000 habitantes e abrangia quase 5 quilômetros quadrados. Não existem registros escritos, mas os arqueólogos acreditam que os construtores de Tiwanaku projetaram a cidade e seus arcos como uma conexão aos céus. Isso pode ser visto no mais famoso monólito de Tiwanaku, o Portal do Sol, construído há cerca de 1.500 anos. Look at that. One stone, one solid piece of andesite? One solid piece of andesite, that's right. O friso externo exibe inscrições decorativas que representam criaturas aladas com faces humanas e um deus sol ao centro. So do we know what the inscriptions mean? There are different interpretations. The most classic is that this represents a calendar, either lunar or solar calendar, depending on how you count these things. So these will be the month here. That's right. You will have there the small heads. 14? You will have 15 heads, right. Se essa interpretação estiver correta, o Portal do Sol é um dos mais antigos calendários de pedra na América do Sul. É surpreendente, mas o arco foi feito com uma única rocha de andesito. Do we know how much this weighs? Oh, I'll guess this is approximately 10 tons, but it's not the biggest piece.
There are other andesite blocks that probably weigh more than this, over 100 tons. Over 100 tons, right. Juan explicou que o andesito usado para a construção de Tiwanaku foi extraído de uma pedreira nas margens do lago Titicaca e transportado por 96 quilômetros de terra e água. Como os construtores de Stonehenge, os povos andinos precisaram carregar rochas enormes até o altiplano. So not only were they craftsmen who could turn stone into artwork, they actually were engineers capable of moving megaliths like this across this landscape. They have that capacity, yes. I would love to have seen how they did that. Juan disse-me que a 64 quilômetros de Tiwanaku, do outro lado do lago Titicaca, existe um afloramento rochoso conhecido como Península de Copacabana. Muitos arqueólogos acreditam que o andesito usado na construção de Tiwanaku veio de Copacabana e era levado por barco até a costa mais próxima a Tiwanaku. Para ver como realizavam esse feito, vamos para a cidadezinha de Huatarrata. Aqui as mulheres reúnem-se para fazer fio para tecelagem e os homens praticam uma técnica tradicional. Fazem um barco com um junco que cresce à beira d'água. Vamos encontrar alguém que acredita que os barcos de junco eram fortes o bastante para transportar rochas de andesito a Tiwanaku. Ele se chama Paul Harmon. Hey, Paul. Hey, Josh. How are you? Great. How are you doing? Doing well. Good to see you. Quite the operation going on over We here. do. This is all green Totora. We just cut it this morning. Okay. Before we can use this, it has to dry for 3 weeks in the sun. Okay. This piece is already dried. It's dried for about 3 weeks. A totora, um tipo de junco, cresce nas águas rasas da margem do lago Titicaca. O povo local descobriu há muito tempo que depois de seca é o material ideal para a construção de barcos e balsas. As far as making the boats, this technique, has it changed much over the years? No, they're doing the same thing here around the Lake Titicaca Basin for thousands of years. Can you show me how it's done? Yeah, absolutely. Let's go. All right. Há mais de 5 anos, Paul Harmon estuda o processo de construção de barcos de junco com alguns dos poucos mestres que ainda existem. Paul e sua equipe amarraram 3 grupos de totora em feixes. Atualmente, as cordas sintéticas substituíram as cordas feitas com fibras de gramíneas locais. Mas o restante do processo permanece o mesmo. Amarraremos estes feixes para fazer o centro do nosso barco. We're going to try to take over what they're doing. Okay. So we got to shift everything back. Para apertar o corpo do barco, batemos no junco com uma pedra lisa e puxamos as cordas com uma ferramenta curva de madeira chamada uakala. So this is the tool we use to tighten. This is the tool that we lever with, we separate reeds. I mean, this is the tool. Grab a line, pull out the slack. It's going to start biting into the reeds and it's going to hold that position. Yeah. So we're really going to start cinching this down. So how long do you have to tighten it? You can make the body in a day, then you'll spend the next 4 days just tightening it down. You make it so tight that it truly becomes rock solid. Levamos 5 dias para terminar o barco de junco com 4 metros de comprimento. Here. We made these rolls just like we did everything else. Há milhares de anos, os barcos são construídos apenas com junco seco, cordas de fibra e uma ferramenta de madeira. I guess we're getting wet. Ainda hoje, os índios aimarás usam barcos de junco para transportar mercadorias e navegar pelo maior lago de água doce da América do Sul. Travel the lake Tiwanaku style. Paul e eu remamos no lago Titicaca. Mas será que barcos como este transportavam rochas através deste lago gelado? A seguir, testaremos o barco de junco transportando uma rocha pesada. E participaremos de um ritual sagrado para celebrar a Mãe Terra.